Amém? Vamos orar ao Senhor, colocar diante de Deus o desejo do coração de cada um de nós. Nós tivemos uma semana muito difícil com o falecimento do irmão Márcio Beliani, e foi um momento assim de muito choro, de muita dor. Márcio é membro da igreja, fazia parte do nosso PG, eu, Cláudio, Adelmo e as famílias, né? E Débora, Altair, todos nós, Silvânia, sentimos muito. Chorei muito mesmo, pela perda do Márcio. E nós sentimos claramente o consolo de Deus. Porque neste momento, normalmente eu aprendi em capelania que às vezes você não precisa falar, só precisa dar um abraço. E no meio da pandemia, se eu pudesse, eu perguntaria hoje ao Dr. Jack Young, que foi meu professor, um americano, e quando estamos no meio da pandemia, como é que a gente faz para consolar se não tiver palavras? Faltavam palavras e não podia sobrar abraços. E a dor foi intensa, muito grande. Só o consolo de Deus mesmo para confortar o coração de cada um de nós. Nós continuamos orando. Hoje recebemos só notícias boas do Lucas. Rinaldo está nos assistindo, está adorando ao Senhor juntamente conosco. Estava acompanhando ali pela internet. E Lucas, Deus ama muito você. E a nossa oração é que Deus tire você logo deste lugar e que juntos possamos adorar ao Senhor. Eu sei que há muitas preocupações no seu coração. Não fique preocupado. A igreja é a sua família. Toda provisão, todo apoio, a igreja está pronta, as famílias da igreja estão prontas para dar a você e a sua família. Certamente, os dias vindouros serão dias de bênçãos e de vitória. Amém? Você pode dizer amém? Amém, amém. A igreja já tem chegado junto, e esse deve ser o nosso lema nessa pandemia. Chega junto. Chega junto. Em qualquer situação que você perceber, chega junto. Vamos ajudar uns aos outros, vamos nos apoiar, porque a dor de todo mundo deve ser compartilhada, distribuída entre nós, para que nós possamos amenizar a nossa dor e suportar a nossa caminhada. Então devemos orar pelo Jorge. Também tivemos notícias boas hoje, e eu retornei para André dizendo: chorei de tanta alegria. E chorei mesmo, tendo boas notícias do Jorge. Também tivemos boas notícias da irmã Celeste, e devemos orar pela irmã Celeste. Então, vamos continuar orando, intercedendo, pedindo a bênção de Deus. Alguns irmãos nossos estão atravessando esse momento da Covid-19, a Jaqueline Rossi, Lúcia Rossi, a Gabriela, essas duas trabalham na equipe aqui de projeção e transmissão, duas baixas na nossa equipe. Devemos lembrar também de orar, pedindo ao Senhor que abençoe a Juliana, filha do pastor Marcelo, também está vivendo esse momento, atravessando essa dificuldade. Vamos juntos orar, pedir a bênção de Deus também sobre ela, que Deus possa abençoá-la. Você tem um pedido, algo que você quer colocar diante de Deus? Eu gostaria de orar por você. Vou pedir que tu fiques de pé, para que juntos oremos ao Senhor pelo seu pedido de oração. Eu não sou melhor do que você, minha oração não é melhor do que a sua oração, mas a Bíblia nos ensina que devemos orar uns pelos outros. Então vamos juntos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que abençoe a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, que Deus abençoe a sua empresa, a sua família. Vamos juntos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida e pela saúde. Ó Deus, obrigado por nossas famílias, quando nesse mês estamos comemorando o mês da família. Obrigado, ó Deus,
pelo amanhecer de cada dia, quando podemos levantar da nossa cama, ó Deus, e dirigirmos as nossas tarefas, ao nosso trabalho, ao estudo. Obrigado, ó Deus, pelo cuidado do Senhor sobre cada um de nós. E, ó Deus, nesta hora, Senhor, queremos pedir por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão internados. Visita, ó Deus, o Jorge feliz, ó Deus. Traz, ó Deus, de volta o convívio familiar, com a esposa, ó Deus, com as filhas, com o genro. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, esta casa, esta família, ó Pai, presenteando com a presença do teu servo. Ó Deus, abençoa também, nós te pedimos, o Lucas Rinaldi. Conforta e consola o seu coração. Dá a ele força, ó Deus, e vigor. Que, ó Deus, prontamente ele possa retornar à sua casa, ao convívio familiar, ó Deus, com sua mãe e seu irmão. Sejam eles abençoados pelas mãos do Senhor. Que nesses dias difíceis eles possam atravessar este mar revolto, segurando nas mãos do Senhor. Ó Deus, abençoa a irmã Celeste. Sê com ela, ó Deus, dando a ela também, ó Deus, pronto restabelecimento. Que possa deixar o leito de enfermidade, voltar ao convívio, ó Deus, com a sua família, ser grandemente abençoada pelo Senhor com saúde. Abençoa, ó Deus, a Jaqueline, a Gabriela, a Lúcia, a Juliana. Coloca, ó Deus, as mãos do Senhor sobre o Aminon, sobre o pastor Marcos Lopes, sua esposa. Ó Deus, tem misericórdia. Abençoa o Brasil. Abençoa, ó Deus, o planeta. Toda a população da terra seja abençoada pelas mãos do Senhor. Ó Deus, nós precisamos do Senhor. Nós contamos com a manifestação do Senhor, com o agir do Espírito Santo do Senhor. Por isso, ó Deus, tem compaixão e socorre-nos, pois nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Diga a pessoa ao seu lado: Deus abençoe a sua oração. Diga a ele ou a ela: Deus abençoe a sua oração. Que Deus abençoe a sua casa. Você pode sentar. Que Deus abençoe e guarde você. Quero convidar a igreja mais uma vez a ficar de pé, para que nós possamos adorar ao Senhor mais uma vez com o hino 352 do nosso cantor cristão. E eu vou convidar aqui a Raquelzinha, que vai ajudar a gente na condução do hino.
Cristo te estende sua forte mão. Tem um hino que diz: de tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma em especial, a melhor coisa que eu já fiz, e aceitar Jesus foi a melhor coisa que eu já fiz. E é verdade, a melhor coisa que a gente pode fazer é entregar a vida a Jesus e confiar nele como Senhor e Salvador. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4. A partir do versículo de número 1, o primeiro, diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samária, ou no original, Samaria. Assim, Jesus chegou à cidade de samaritanos, chamada Sicar, perto da terra que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Vou repetir: porque os judeus não se entendem, não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e eu lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vai, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então disse Jesus: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar? Enche-nos, ó Deus, da palavra e do Espírito do Senhor.
que seja, ó Deus, tão poderoso em nós, que nós não consigamos resistir, mas que produza em nós, ó Deus, uma sensação de alívio, de segurança, por causa da presença do Espírito e da palavra do Senhor em nós. É a nossa oração, é em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Você já conversou com alguém sobre culto? Eu já ouvi algumas pessoas, por muitas vezes, falando sobre culto. Alguns retornam de retiro, outros vão a congressos em outras cidades, em outros estados, e até alguns em outros países, e aí depois põem-se a conversar, falando da experiência, como foi o culto, o que é o culto em si, nessa nova experiência, nessa nova realidade. O que acontece nesse texto é uma conversa sobre culto, sobre adoração. Diz o texto que Jesus entrou na cidade dos samaritanos, se dirige até Sicar, que é uma das regiões. Ali tem um monte, Monte Gerizim, e em cima do monte tem um poço, o poço de Jacó. Quando Jacó passou por ali, bebeu água daquele poço, e também seus filhos beberam água daquele poço, e então o poço se tornou importante, porque Jesus está ali conversando com a mulher, e ela está defendendo o poço que Jacó bebeu água. Já que Jacó bebeu água naquele lugar, e os filhos de Jacó também beberam água naquele lugar, então aquele lugar se tornou um lugar de adoração, porque Jacó bebeu água no poço, e o poço virou um lugar de adoração dos samaritanos. Evidentemente você pode avaliar juntamente comigo, mas esse não é um motivo para adoração ao Senhor num lugar, porque alguém bebeu água, mas nós estamos rodeados desta realidade o tempo todo. Se hoje, nos nossos dias, eu posso afirmar com toda a tranquilidade, nos nossos dias hoje, se Jesus batizasse João Batista, João Batista batizasse Jesus, provavelmente a igreja de João Batista seria enorme, porque as pessoas iriam preferir ir para a igreja daquele que batizou Jesus, e não serem seguidores de Jesus, porque nós vivemos uma inversão na adoração, vivemos uma inversão na interpretação de todos os fatos que estão ao nosso redor. Nós estamos sendo empurrados para abandonar aquilo que é essencial, aquilo que é necessário, aquilo que é central, que é o cerne daquilo que nós estamos ou deveríamos estar buscando. Procuramos o que é mais fácil. É muito mais fácil fazer uma universidade à distância, porque ela é mais fácil, ela é mais barata, é um caminho mais curto. É mais fácil fazer um supletivo, porque ele é mais rápido. Nós estamos nos acostumando às coisas que acontecem num tempo menor. O caminho que é mais curto, não importa o resultado, não importa a dificuldade que temos que enfrentar. Nós não queremos, é difícil, não queremos. Tem que estudar muito, eu não quero. Tem que trabalhar muito, eu não quero. Eu me lembro de um rapaz que me pediu que conseguisse para ele um emprego, e eu disse: você sabe fazer o quê? Ele disse: nada. E você está disposto a trabalhar de quê? A resposta foi simples e fácil: qualquer coisa que não tenha que fazer muita força. E qual é o seu grau de instrução? Eu fui até a 7ª série do ensino fundamental. As pessoas querem o caminho mais curto, mais fácil, mais simples. A razão pela qual a mulher está adorando nesse lugar é uma razão, evidentemente, que não fundamenta a realização de um culto, uma adoração ao Senhor, porque alguém bebeu a água daquele poço, e esse alguém era Jacó. E então Jesus se aproxima dela, ela está tirando água do poço. Jesus começa uma conversa com ela, e aí ela percebe que Jesus é judeu legítimo, puritano, lá de Jerusalém.
e ela era considerada impura. Ela diz: como que pode? O Senhor que se julga puro vem conversar comigo que sou impura. Porque na adoração dos judeus, o judeu que fizesse isso ficava imundo, segundo a lei de Moisés, e não poderia adorar ao Senhor, porque se aproximou de alguém que é imunda, segundo o rito mosaico. E ela diz: tem alguma coisa errada que o Senhor está fazendo, a sua religião não aprova. Perdeu a noção, ela está dizendo a Jesus, você perdeu a noção do que a sua religião impõe, do que o seu grupo religioso impõe. Você perdeu a noção, você está se comportando completamente fora do padrão. E aí Jesus diz para ela: mulher, se você soubesse com quem você está falando, você queria me pedir água e eu te daria água de beber, você nunca mais teria sede. E ela ficou olhando para Jesus e disse: eu quero dessa água. A conversa está ali meio truncada, ela não está conseguindo entender do que Jesus está falando. Ela acha que Jesus está falando da água de dentro do poço, Jesus está falando de adoração. Aí de repente ela percebe e diz: mas vocês judeus dizem que lá em Jerusalém que é o lugar de adoração, e os nossos pais dizem que é aqui, porque Jacó bebeu água do poço. Os judeus entendiam que o templo foi construído em Jerusalém, e por ter sido construído ali era o lugar de adoração. Migravam de todo o território ao redor para Jerusalém, para adorar ao Senhor em Jerusalém. Migravam, e até hoje ainda é assim com muçulmanos, para a mesquita, se dirigem de onde quer que estejam, viajavam para adorar ao Senhor, ou adorarem ao Senhor ainda hoje naquele lugar. E aí Jesus disse: mulher, nem assim no poço de Jacó, nem lá em Jerusalém. Jesus rompe, Jesus quebra um costume, um comportamento. Jesus diz: é chegada a hora que os adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Não importa se na África, em Zimbábue na África, não importa se em Seul na Coreia, não importa se em Hong Kong hoje na China, não importa se no México na América, não importa onde vai ser, de se terá que adorar em espírito e em verdade. Onde quiser, eles se aproximaram de Jesus, os discípulos conversando com Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, nós queremos orar como o Senhor. O que faziam os judeus quando iam orar? Eles iam ao templo, porque o templo era o lugar do sacrifício e da oração. E aí Jesus diz a eles na oração do Pai Nosso: quando vocês quiserem orar, entra no quarto de vocês, fecha a porta. A casa em Jerusalém, segundo Kenneth Bailey, sobre Jesus, sob a perspectiva do Oriente Médio, ele diz: a casa só tinha 2 cômodos. A casa normalmente era assim, uma parte, um barranco, e a casa ia um cômodo comprido até o final, e vinha a cobertura cobrindo os 2 cômodos. Mais ou menos assim, vinha. Tinha um barranco, uma escada, ia, parede, cobria tudo. As casas eram construídas assim. Na parte de baixo eram colocados os animais, para que o calor do corpo do animal aquecesse o ambiente e aquecesse a casa. Quando Jesus diz que ninguém pega, por exemplo, um castiçal e coloca embaixo da cama, ele chama de velador, coloca embaixo da cama, ninguém faz isso, mas coloca no alto para que ilumine a casa toda. Ele está se referindo que só havia um cômodo comprido, sem a divisória. Eram 2 partes, mas era um só comprido, de onde você visse a casa inteira. Tanto é que quando um rei volta da batalha, ele diz ao Senhor, quando ele está retornando, segundo o livro de Reis nos ensina, ele vem retornando e ele diz: Senhor, quando eu chegar, a primeira criatura que sair de dentro da minha casa, eu vou sacrificá-la ao Senhor.
eu vou colocá-la sobre o altar e vou sacrificá-la ao Senhor. Quando ele retorna, alguém lembra quem foi que saiu primeiro de dentro da casa dele? A filha. O animal ficava na parte de baixo e ao amanhecer, quando ele retornava, ele esperava que ao abrirem a porta, o primeiro que saísse, ele iria sacrificar. E quando o dia amanheceu, ele está retornando da batalha e se aproximando da casa, chegando em casa, ao abrirem a porta, saiu a filha de dentro de casa. O que você faria? Deus, vamos conversar lá fora. Vamos conversar de novo. Sacrificar a própria filha. Essa mulher está dizendo a Jesus, como é que a gente vai fazer para adorar? Jesus está dizendo aos apóstolos no capítulo 6, está dizendo, você vai entrar em casa, vai fechar a sua porta e sozinho, você vai conversar com Deus. Nessa casa comprida, sozinho você vai conversar com Deus. Por que ele não manda ir para o templo? Porque você pode adorar em qualquer lugar. Nós invertemos toda essa ordem e os cultos passaram a ser encontros, festas, onde nós passamos a festejar, nós passamos a nos apresentar diante do Senhor, querendo saber o que nós vamos receber. E eu tenho que ir porque eu tenho que pedir uma bênção ao Senhor. Eu tenho que estar na presença de Deus porque Ele vai me abençoar. Muitas vezes todos nós, sem exceção, nos apresentamos diante de Deus querendo saber o que é que Deus vai nos dar. Deus, o que eu vou ganhar hoje? E aí Jesus disse para a mulher, há duas coisas importantes que você tem que perceber. A primeira delas, quando você quer buscar ao Senhor, você tem que adorar ao Senhor. Você é adorador. O adorador é um servo que faz de tudo para chamar a atenção do seu Senhor. Ele se curva diante do seu Senhor em respeito a Ele. Ele busca o Senhor procurando chamar a atenção do Senhor. Ele quer que o Senhor preste atenção à sua vida. Ele entende que Ele é servo. Ele entende o que aconteceu na cruz do Calvário. Ele entende que Jesus morreu por ele e que ele vai viver e não há mais nada que ele possa receber do Senhor que seja maior do que aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Não há nada que possamos esperar do Senhor que seja maior do que aquilo que Ele já nos concedeu na cruz do Calvário. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Conta que em Nova York, durante a Guerra Civil no estado de Nova York, as pessoas eram recrutadas para irem para a guerra civil, a guerra que busca uma divisão, provoca uma divisão em toda a estrutura americana por causa da libertação dos escravos. E esse homem viúvo com 5 filhos pequenos, todos eles abaixo de 8 anos de idade, ele é convocado para a batalha, é convocado para a guerra. Só que a esposa havia morrido. E pela lei americana era possível que alguém que foi convocado para a guerra indicasse alguém que era voluntário para ir no lugar dele. Se ele conseguisse um voluntário, ele estava isento de ir para a batalha, de ir para a guerra. E no estado de Nova York, um jovem do mesmo vilarejo, quando soube que aquele homem que tinha 5 crianças, 5 filhinhos, foi convocado para a guerra, ele se apresentou e disse, eu estou pronto para ir para a guerra em lugar dele. E ele foi recrutado, e ele foi para o campo de batalha, não muito distante dali, para defender o seu território, o estado de Nova York. E ele, no campo de batalha, o jovem morreu. Quando aquele senhor tomou conhecimento, preparou 2 cavalos, foi até a linha de batalha, colocou o corpo do jovem que havia morrido, colocou sobre um dos cavalos, e ele trouxe aquele cavalo de volta, e na sua propriedade, na sua fazenda, ele fez uma sepultura, ele colocou uma pedra sobre a sepultura daquele jovem, e ele escreveu naquela sepultura,
Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. Toda pessoa que quer adorar ao Senhor Jesus, ele não pode esquecer que existe no relacionamento entre ele e Jesus, existe uma pedra onde está escrito: ele morreu no meu lugar. Ele não precisa me dar mais nada, ele não precisa fazer coisa alguma para mim, porque eu sei que ele morreu no meu lugar. Ele deu a própria vida no meu lugar. Ele se ofereceu no meu lugar. Aquela cruz era minha, aqueles pregos eram meus, aquela coroa era minha. Ele aceitou morrer no meu lugar. Jesus está dizendo àquela mulher: o culto não é algo que acontece por causa do lugar. Não acontece porque alguém bebeu água do poço. Não acontece porque alguém construiu um templo. O culto decorre de uma relação pessoal. Você olha para Jesus como adorador e diz: o Senhor morreu em meu lugar. Eu estou aqui porque o Senhor morreu em meu lugar. O Senhor fez a minha redenção, me livrou dos meus pecados, me deu vida eterna, porque o Senhor morreu em meu lugar. Em segundo lugar, ele está dizendo a elas: Jesus está procurando, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então pode haver adoração falsa, pode haver uma reunião em que você não consiga adorar o Senhor, pode. Ele está procurando adoradores que não adorem por causa do poço. Ele está procurando adoradores que não o adorem por causa do lugar. Jesus está dizendo que nós nos tornamos livres para adorar. Êxodo capítulo 21 conta a história, está sendo narrado a respeito daqueles hebreus que se tornassem escravos. Imagine você poderia comprar um escravo e levar esse escravo para a sua casa, e ele seria escravo seu durante todo o tempo que ele vivesse. E Moisés criou uma lei dizendo: mas se você comprar um hebreu como escravo, por qualquer motivo, se ele se tornasse escravo, e quais eram as condições para que alguém se tornasse escravo? Imagine, por exemplo, que alguém contraísse uma dívida, um homem casado com 3 filhos, contraísse uma dívida, e ele não pudesse pagar a dívida. O credor viria à sua casa e levaria a esposa e os 3 filhos para pagarem a dívida. Tem algum marido endividado aí? Fique tranquilo, hoje não é mais assim. Mas ele poderia fazer isso segundo a lei de Moisés. Tomava os filhos, dependendo do volume da dívida, tomava os filhos e levava os filhos para que pudessem cobrir a dívida daquele homem casado. Mas se a dívida, os filhos e a esposa não cobrissem, ele mesmo seria levado e ele seria também escravo. Então os hebreus começaram a se tornarem escravos uns dos outros. E Moisés diz: quando um hebreu se tornar escravo de outro hebreu, ele servirá o seu senhor durante 7 anos. Ele será levado até a porta onde estiver um magistrado, chamava na época um pretor, e esse pretor vai furar a sua orelha e vai colocar uma plaquinha de couro com o nome do seu proprietário. E ele vai servir por 7 anos. E durante 7 anos ele vai servir. E ao final de 7 anos ele sairá completamente livre. Mas se ele tiver uma esposa e ele entrou na escravidão junto com a esposa sairá também com ele. Se ele teve filhos durante a escravidão, e os filhos são dos últimos 7 anos, ele sairá livre, a esposa irá com ele, mas os filhos ficarão na escravidão. 7 anos, ele seria levado até a porta, e o pretor, o magistrado, iria declarar: você está livre, você cumpriu os 7 anos. Já ouviu falar em o ano aceitável do Senhor? Também está nos 7 anos.
Mas se esse escravo, depois de 7 anos servindo ao seu senhor, chegasse até a porta, e ali na porta o pretor, hoje o juiz, dissesse: você cumpriu os 7 anos, você está livre. E se ele, o escravo, dissesse: eu não quero sair livre porque eu amo o meu Senhor, ele teria que fazer essa declaração. E se fizesse, a fizesse, então naquele momento, diz Moisés, ele não seria mais posto em liberdade, mas serviria ao seu Senhor a vida inteira, porque declarou que ama o seu Senhor. Em Nova Orleans, havia um leilão de escravos, e dando lance para comprar escravos, uma escrava bonita, jovem ainda, alguém ofereceu $100 pela escrava, e outro ofereceu $1.400 pela escrava. E um homem apareceu e disse: eu dou $5.000 por essa escrava. E disse: alguém mais? E ninguém cobriu a oferta de $5.000, o lance de $5.000. E ele foi e pagou e voltou no dia seguinte para buscar a escrava. E quando ele se aproximou, ela estava pronta para ser levada para ele. E ela disse: e para onde nós vamos? E o seu senhor agora disse: eu não vou levar você. Eu paguei para dar a você a sua liberdade. Você está livre. Eu compro e dou a liberdade. Você está livre. Você não precisa mais se preocupar. Nunca mais você vai ter um senhor. Aqui está a sua carta. E diz esse escritor que ela olhou para ele e disse a ele: mas eu quero ser sua escrava. E ele disse: e por que você quer? Eu estou te dando a sua carta de alforria. E ela disse: alguém que é capaz de amar um escravo é uma pessoa boa e merece que alguém possa servi-lo a vida inteira. E ele disse: você não pode mais me servir, eu já te dei uma carta, mas você pode trabalhar para mim se você quiser, eu remunero você como todas as pessoas que trabalham para mim. E ela disse: eu quero servir, porque eu me sinto bem na sua presença. Eu estava perdido até 20 de julho de 1980, e você também sabe até o dia em que você estava perdido, quando o Senhor Jesus se aproximou de você e disse a você: eu paguei por você, eu paguei pela sua vida. E você disse a ele: quanto foi que o Senhor pagou? E ele disse: eu paguei com a minha própria vida. Eu morri em seu lugar, eu dei a minha vida em troca da sua vida, eu morri por você na cruz do Calvário. E ele disse: e agora você está livre. Sabe o que foi que eu disse a ele? Eu quero servir ao Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero, onde for, eu quero ser servo do Senhor. Onde estiver, eu estou pronto para servir ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Pelas ruas, onde eu passar, onde eu estiver, qualquer lugar, eu quero ser servo do Senhor. Mas por quê? Porque eu amo o meu Senhor. Eu amo o meu Senhor. Jesus está dizendo àquela mulher: essas duas coisas são fundamentais. Primeiro, você reconhecer que Jesus morreu por você. Não existe adorador que não reconheça que Jesus morreu por ele. Em segundo lugar, não existe adorador se você não se sentir livre, mas mesmo assim quiser servir ao Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Diga nesta noite: eu amo o meu Senhor.
Agora eu sou livre. Eu fui liberto de todos os meus pecados. E porque fui liberto, e porque sou tão amado, tanto amado pelo meu Senhor, eu quero ser servo, eu quero servi-lo, quero corresponder à expectativa do coração do meu Senhor. Ele morreu por mim, Ele pagou o preço pela minha liberdade, e agora que sou livre, eu quero servi-lo, porque eu amo o meu Senhor. Eu amo o meu Senhor. Você que está em casa ouvindo a mensagem, ou você que está aqui no templo, diga esta noite: eu amo o meu Senhor. Eu quero viver para Ele, porque Ele morreu no meu lugar. Eu amo o meu Senhor, e eu não quero ir embora, não quero sair de perto dEle. Eu quero ficar, porque eu amo o meu Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te amamos, vivemos para o Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor morreu em nosso lugar. O Senhor carregou aquela cruz, foi crucificado, foi perfurado por uma lança, porque também o Senhor nos ama, e nós queremos viver para o Senhor todos os dias das nossas vidas, porque nós amamos o Senhor. Aceita, ó Deus, a nossa adoração, reconhecendo que o Senhor morreu por nós e que nós somos livres e adoradores. Que são essas coisas que nos prendem ao Senhor. Aceita a nossa oração, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o Wilton. Logo depois estaremos encerrando. Estamos então chegando ao final deste culto neste templo. E uma nova semana começa, e um outro culto vai começar na hora que você sair por aquela porta. E eu gostaria de deixar para você uma mensagem musical, para que o seu culto seja, então, quando você passar por aquela porta, um culto que busque ao Senhor pelos motivos certos, pela sua liberdade, pelo amor e pelo senhorio dele sobre a sua vida. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então ouvirei, eu perdoarei e sararei a terra e suas feridas, e me levantarei para o
das minhas mãos. Se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então o ouvirei e o perdoarei e sararei a terra e suas feridas, e me levantarei para o defender. Defenderei o povo que leva o meu nome, então me contarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra e o erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Perdoarei e sararei a terra e suas feridas, e me levantarei para o defender. Defenderei o povo que leva o meu nome, então me levarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra e o erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Sararei a terra e suas feridas, e me levantarei para o defender. Defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra e o erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. No nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, encerrando. Semana passada nós encerramos orando pelo Rafael Muniz, lembram? E hoje nós vamos orar agradecendo. Ele estava naquele momento passando por uma intervenção cirúrgica e nós oramos, encerrando, oramos por ele, pedindo a bênção de Deus sobre ele. E nós vamos encerrar agradecendo porque ele está em casa, está bem, abençoado por Deus. Então nós vamos agradecer ao Senhor. Ao final da oração, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, o gasofilácio está lá à porta para evitar aglomeração aqui, para dedicar ao Senhor. Você que está em casa poderá também fazer a dedicação ao Senhor do seu dízimo e a sua oferta que você vai entregar ao Senhor. Vamos orar.
Senhor, obrigado, ó Deus, porque o Rafael Muniz está bem. Obrigado, ó Deus, porque isso traz alegria, ó Deus, ao coração dos teus servos, irmão Heraldo e irmã Zeni. Ó Deus, obrigado. Abençoa, ó Deus, esta família. Coloca as mãos do Senhor sobre todos eles e aceita a nossa gratidão, ó Deus, pelo pronto restabelecimento do Rafael, pelo êxito na cirurgia, que ele seja, ó Deus, tantas outras vezes abençoado pelo Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha receber também a nossa gratidão. Recebe a consagração dos dízimos e ofertas ao Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido em meio a esta pandemia, tanta adversidade, mas também somos, ó Deus, testemunhas do quanto o Senhor tem providenciado meios para a família de cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus, e recebe a nossa dedicação, a consagração ao Senhor, pois nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.